sou a professora Nanda Mota, sou professora de História e hoje eu estou aqui para a gente bater um papo curtinho, mas muito interessante sobre um conflito que aconteceu no início do século XX, né, o Brasil República. A gente está fazendo uma passeata, digamos assim, sobre alguns conflitos sociais que aconteceram nessa transição do século XIX para o século XX, na queda da monarquia e no início do Brasil República, tá? A gente está tratando sobre os movimentos messiânicos. O movimento messiânico, geralmente, é um movimento que tem como uma liderança religiosa, ou uma liderança de caráter religioso. Em uma outra aula a gente falou sobre a Guerra de Canudos, tá? Depois procura esse vídeo lá, é muito interessante, muito importante também para você entender esse conjunto dos movimentos messiânicos que a gente tem. Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, que é o tema desse vídeo de hoje, e também sobre a sedição de Juazeiro, que numa outra aula a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela se dá, como eu disse para vocês, no início do século XX, entre 1912 e 1916. É importante a gente perceber que ela vai acabar, essa guerra ela vai acabar também atravessando, né, de maneira perpendicular, digamos assim, um grande conflito mundial, o qual o Brasil participou, que foi a Primeira Guerra Mundial. É importante a gente chamar atenção para isso. Nesse momento o Brasil, ele vivia também algumas recessões na questão econômica, principalmente. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial, ela traz para o Brasil uma grande recessão, né? A gente tinha a economia toda baseada na produção de café, e aí no início da Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí alguns problemas também com relação a essa economia, nada que não tenha sido revertido ao longo dos anos, certo? Mas a Guerra do Contestado, ela tem muito mais a ver com as questões, os problemas sociais, né, que o Brasil acumula desde o início da sua história, e por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, como eu disse para vocês, a Guerra do Contestado, ela entra nesse rol de movimentos messiânicos. Uma liderança religiosa, como no caso o Beato José Maria. O Beato José Maria, ele tinha uma tradição, na verdade, muito forte, uma tradição religiosa muito forte, que beira a um misticismo religioso, digamos assim, quando, na verdade, essa região que ficava entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, era uma região, como o próprio nome já diz, era uma região que passou a ser contestada pelos dois estados. Antes, né, de que muitas pessoas fugindo da miséria, fugindo da pobreza e dos mandos e desmandos dos coronéis, essas pessoas começaram um movimento migratório para essa região. Era uma espécie de região de ninguém, de território de ninguém. Então muitas comunidades começam a se fundar lá, a se fixar nessa região. A partir da criação dessas comunidades, os dois estados passam a contestar o direito de posse desse território. E aí entra aí um personagem, né, muito importante nessa história, que é o Beato José Maria. O Beato José Maria, ele tem uma participação muito ativa. A Guerra do Contestado, ela guarda uma semelhança muito forte com a Guerra de Canudos. A gente pode elencar aqui alguns motivos para esta Guerra do Contestado, né, que é a questão da pobreza, da miséria crônica, das desigualdades sociais e principalmente a questão fundiária. A questão fundiária, a concentração de terras nas mãos da elite brasileira e muitas vezes latifúndios improdutivos acabam atravessando a história do Brasil e condicionando as pessoas, os mais pobres, a uma vida miserável e desgraçada. Então, nesse ambiente do século XX, do início do século XX, onde o Brasil republicano dialogava com a modernidade, com o desenvolvimento, dialogava com uma inspiração, né, em Paris, na França,
ao mesmo tempo que havia essa busca pelo progresso, o Brasil também tentava esconder os grandes problemas, né? Que a gente pode até dizer que são problemas crônicos no Brasil, que é a questão da questão fundiária. Então, a Guerra do Contestado, ela foi provocada justamente porque as pessoas buscavam fugir dessas condições. No caso desse território contestado pelo estado do Paraná e pelo estado de Santa Catarina, passou a ser um aglomerado, né, gigantesco de pessoas que fugiam dessas condições. A República, ela começa a então olhar aquelas comunidades como inimigas, né, eram comunidades que geralmente acabavam fugindo ou se isentando da questão dos impostos, eram comunidades autossuficientes, né? Então, para a República não era interessante alimentar ou pelo menos deixar que essas comunidades se desenvolvessem, porque era um mal a ser combatido, era um mau exemplo que tinha que ser aniquilado. Então a Guerra do Contestado, ela vai passear nesse contexto, entre 1912 e 1916, há uma grande investida do exército brasileiro contra essas comunidades. Essa liderança que se destaca, como já citado, o Beato José Maria, acaba oferecendo, junto com outros habitantes daquela região do Contestado, eles oferecem uma resistência armada, inclusive, no entanto, não suficiente para derrotar o exército brasileiro e para manter a comunidade de pé. Infelizmente, a gente percebe que a comunidade, assim como Canudos, a comunidade de Contestado, foi completamente dizimada, foi um massacre violento e sangrento, né, sobre a história desses movimentos, né, desses conflitos sociais, e que, mais uma vez, né, o Estado brasileiro ele acaba tratando como um caso de polícia, né, esses problemas sociais. Então, a gente espero ter contribuído para vocês aí um pouquinho sobre essa guerra, né, a Guerra do Contestado, que também é um movimento messiânico, certo? E é isso, até breve.